Então, muito bem. Iniciada essa era das grandes navegações e chegados os europeus na América, eles encontraram um outro mundo já formado. Não era um mundo selvagem, inóspito, sem nada nem ninguém, só com a vegetação e os animais. Não, tinha gente aqui. Gente que a gente viu desde o ano passado, na verdade. Lembra que lá na pré-história, ainda no final do Paleolítico. Beleza, eu comecei a explicar no último vídeo, mas ele cortou logo no começo, talvez eu utilize aquele pedacinho. Os europeus chegados aqui na América, então, eles já encontraram um monte de gente aqui, civilizações, assim, avassaladoras, tinha impérios gigantescos que dominavam centenas de milhares de pessoas. De onde saiu essa galera? Eles brotaram da terra na América? Como que se deu isso? Então a gente vê que lá na pré-história, ainda no Paleolítico, com a dispersão do ser humano pelo planeta, aquele ser humano que floresceu na África subsaariana e dali se espalhou pelo resto do mundo, passou ali por cima pelo Estreito de Bering, chegou pela América do Norte, ou cruzou o Atlântico de lá para cá, ou o Pacífico pelo outro lado. Enfim, fato é que a gente já tem registros de habitação humana na América muitíssimo antes da chegada dos europeus. Então, esse pessoal que chegou lá se estabeleceu lá e foi se adaptando ao meio, foi constituindo sua própria cultura, seus próprios meios, seus próprios mitos de fundação, suas próprias crenças, seus próprios governos. Então foi isso que eles encontraram lá. Quando os europeus chegaram, já tinha um mundo acontecendo lá. Imaginem a situação contrária. Talvez isso elucide um pouco mais, ou não, né? Não sei, mas faça um exercício de pensar. Se fosse o caminho contrário, se os astecas tivessem cruzado o oceano e encontrado os europeus lá na Europa, talvez o choque fosse o mesmo, né? Porque nenhum sabia da existência do outro. Eles os europeus cruzaram o oceano e chegaram numa terra absolutamente desconhecida, com um povo absolutamente desconhecido. E se fosse o contrário? Seria um choque também. E aí talvez eles fossem se sentir os legítimos conquistadores da mesma maneira. Enfim, fato é que esse pessoal que tinha aqui na América, ele não era todo unificado. Eram tribos diferentes, rivais até, etnias diferentes, com vários idiomas diferentes, com religiões diferentes, enfim, eram povos diferentes, tá? Imagine como se fossem diferentes países. A gente não vai usar esse nome, mas eram diferentes tribos, tá? Pela América toda, onde hoje a gente tem uma porção de países. Então, imaginem, essa extensão territorial é bastante grande. A gente vai chamar esse pessoal, ou a gente vai tratar dessas sociedades como sociedades ameríndias pré-colombianas. Sociedades, porque são sociedades, era um monte de gente vivendo junto. Ameríndias, porque índios da América, pré-colombianos, porque antes da chegada do Cristóvão Colombo, tá? Então, essas sociedades ameríndias pré-colombianas, elas eram muito diferentes umas das outras. Tinham uma religião diferente, uma forma de fazer política diferente, uma forma de cultivar a terra diferente, tinham animais diferentes, enfim, eram bastante diversas. E aí, então, o critério de classificação que a gente estabelece para separar esses povos, né, para estudar esses povos, é o critério de localização geográfica, onde eles se instalavam. A gente vai separar, então, essa América em duas, a Mesoamérica, ou América Central, e América Andina. A América Andina vai corresponder às costas da América do Sul, ali, voltada para o Pacífico, onde é o Peru, o Chile, e a Mesoamérica, a América Central, né? A América do Meio, Mesoamérica, e uma pontinha ali, a pontinha de baixo da América do Norte, que compreende o México hoje. Quem que a gente vai encontrar em cada um desses lugares? Na Mesoamérica tem uma galera, mas a gente vai falar principalmente dos astecas e dos maias. E na América Andina, a gente vai falar dos incas.
a vegetação era diferente nesses lugares, o clima era diferente, o regime de chuvas era diferente. Então, todas essas condições naturais, elas fazem surgir sociedades diferentes, adequadas para cada um desses lugares. Vamos começar pelos maias na Mesoamérica, que eles eram os mais antigos, tá? Que se tem registro, pelo menos dentre esses três que a gente vai estudar principalmente, os incas, os astecas e os maias eram os mais antigos, os primeiros que surgiram. A gente tem registro da organização dos maias como um povo desde mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo. E quando os europeus chegaram na América, os maias já não mais existiam. Quer dizer, não existia mais o Império Maia. Não tinha mais uma organização política, social que testemunhasse do antigo poder do Império Maia. Eles se desagregaram mais ou menos pelo ano 1000 depois de Cristo. Então a gente vai ter um período de sobrevivência desse povo de 2000 anos. É bastante tempo. Então, desde 1000 a.C. até 1000 depois de Cristo, os maias, que apareceram, surgiram, se agruparam, tá? Se aglomeraram ali na península do Yucatán. Fica bem na América Central mesmo. Acho que eu vou pôr no mapinha aqui. Vou pegar uma imagem do mapa e eu ponho aqui, aí eu circulo, eu aponto para vocês onde é a Mesoamérica. Então, esses maias, eles se destacaram, eles não eram um povo bárbaro, ignorante, selvagem. Eles se destacaram, na realidade, numa série de ciências, de áreas do conhecimento que tinham, no mesmo período, na Europa, um desenvolvimento precário. Então, a gente vai saber então que os maias se destacaram em urbanismo, em arquitetura, na arte, na astronomia, na escrita. Eles desenvolveram um sistema de escrita e de contagem, um sistema de numeração distinto dos europeus e dos árabes lá na Europa, que nunca entraram em contato, né? No outro lado do mundo, que funcionava igualmente. Desenvolveram calendários, cultos religiosos, enfim. Tinha uma área geográfica muito variada, muito ampla, que dominava uma grande região. Tinha uma extensa rede comercial. Eles não se bastavam com a agricultura, a pecuária, enfim. Já existia o comércio dentre os maias e era de grande importância para a sobrevivência daquela civilização. Para além disso, ainda que existisse o comércio, a base da economia era a agricultura. E eles faziam uma agricultura bastante variada, que a gente vai chamar de policultura. Eles cultivavam várias coisas diferentes, dentre elas milho, algodão, batata doce, mandioca, cacau. E no campo da religião, eles eram politeístas. Esses três eram politeístas, tá? Os incas, os astecas e os maias. A maioria desses povos aqui eram politeístas. Inclusive, mesmo os da América, da África, da Ásia, os primeiros que a gente estudou, todos eles eram politeístas. O monoteísmo vai surgir ainda na Idade Antiga, certo? Mas o que prevaleceu nos primeiros tempos foi o politeísmo. Muito bem, então, passado esse auge dos maias, e eles se desintegraram, se esvaziaram, abandonaram o império, a gente vai então para os incas e para os astecas. Vamos primeiro nos incas da América Andina, ali embaixo. Também eram politeístas, também dominavam um vasto império, também tinham a base da economia na agricultura. Só que o relevo deles era muito diferente. A América Andina ganha esse nome principalmente por causa da Cordilheira dos Andes, porque é recortado de montanha lá, todo o território tem um monte de montanha. E como que a gente faz para fazer agricultura nas montanhas? E entra aí também a geniosidade da engenharia desses caras. Eles também se destacaram numa série de áreas, né? Dentre elas a engenharia, a arquitetura, o urbanismo, a matemática, a astrologia. Inventaram também calendários, sistemas de contagem. E na agricultura, então, eles tinham a técnica de curva de nível, de cultivar nas encostas dos morros.
para fazer como que degraus planos para poder cultivar. E por fim, os astecas na Mesoamérica são os mais ao norte que a gente vai falar. Eles se localizavam onde é hoje a Cidade do México. A Cidade do México é a antiga cidade de Tenochtitlan, que era a capital dos astecas. Eles tinham também um império gigantesco, uma área de influência enorme, só que a gente tem uma peculiaridade sobre os astecas. O domínio deles era recente. Eles não eram um povo assim milenar como os mais. Eles tinham atacado aquela região e se instalado recentemente. Bom, os europeus chegaram em 1492, né? Então 1500, vamos arredondar. Os astecas estavam lá desde 1200. Então eles têm um governo de 300 anos. O que é isso? Nada. 300 anos é um período de espaço de poucas gerações. As histórias, para se consolidarem, precisam de muitas gerações. Não era um governo tido como legítimo pelos outros no arredor. Até porque esses astecas, eles eram um povo belicoso, guerreiro. Eles invadiram a região, tomaram para si e subjugaram os vizinhos. Então, eles eram déspotas, eles eram malvados, por assim dizer. Eles dominavam pela força os povos do arredor, que não gostavam dessa dominação, né? Alguns tinham uma relação de troca mútua, de ajuda e tal, de cooperação, mas muitos eram dominados pela força mesmo. E isso não agradava nem um pouco a nenhum deles. E aí, para ir para os europeus... Então, a particularidade da agricultura dos astecas era que eles faziam canteiros flutuantes, porque a capital deles, a cidade de Tenochtitlan, ela foi erguida no meio de um lago, Lago Texcoco. Eu acho que eu vou procurar umas fotos para pôr aqui para vocês verem. E eles também tinham uma extensa rede de comércio, tinham um sistema de cobrança de impostos desses povos que eles dominavam, bastante efetivo. Tinham tipo um sistema de correio também, tinham calendários específicos, faziam observações astrológicas também dos astros, faziam premonições, predições, enfim, uma série de costumes. Em todos esses também, a política e a religião estão intimamente relacionados. A gente só vai ter uma quebra da política e da religião lá com os gregos antigos, no início da filosofia, inclusive que vai marcar o início da filosofia para algumas tradições historiográficas. Enfim, o modo de agricultura dos astecas, eles criavam canteiros flutuantes e botavam essas como se fossem grandes hortas no lago, e eles cultivavam com canoas passando pelo meio delas. Eu vou procurar umas fotos para por aí para vocês verem. O nome desses canteiros flutuantes eram chinampas. E aí então foi nesse contexto, ou foi esse contexto que os europeus encontraram quando chegaram aqui. Primeiro os espanhóis, e aí os portugueses vão encontrar um mundo diferente do outro lado da América, tá? Os espanhóis chegaram ali pela América Central e cruzaram e desceram a América pelas costas, que a gente vai falar, né? Pelo lado do Pacífico. Os portugueses chegaram pelo Atlântico e ficaram desse lado aqui mesmo. Não sei se está certo por causa da câmera. Bom, eu vou procurar um mapa e mostro para vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de uma América espanhola, tá? De colonização espanhola. E a chegada dos europeus causou a desagregação completa e total desses povos. Foi um massacre, um genocídio. Então, isso é uma revisão de tudo que a gente já viu até aqui, tá? Aí a gente passa para a nossa última unidade para poder finalmente entrar no próximo bimestre. Certo? Dúvidas? Anotem, mandem, perguntem, tá? A gente vai conversando.